Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o jejum intermitente para as meninas que já estão aí. Só um pouquinho de paciência, tá? Porque eu preciso colocar para quem está chegando agora, que pode ser que não conheça o que é o jejum intermitente. Então, partindo do princípio do que é jejum. Jejum, resumidamente falando, é um tempo que a gente passa sem comer, né? Sem nos alimentar, sem ingerir calorias. E isso é uma coisa que é feita desde sempre, né? Desde que o homem já praticava o jejum. Por quê? Porque antigamente nós não tínhamos o alimento à mão a toda hora, a todo tempo, como nós temos hoje. Antigamente o homem tinha que caçar para comer a sua própria comida, né? Então era necessário que tivesse um período oportuno, que tivesse o dia certo, que estivesse no local certo. Então nem sempre as oportunidades eram favoráveis para que o homem conseguisse. Então ele ficava até dias sem comer e não necessariamente o homem morria por conta disso, né? Muito pelo contrário. Então, temos também o jejum que é de cunho religioso, que é praticado por muitas religiões, né? Através da fé de cada um e de propósito. E temos agora também, não recentemente, mas mais na moda ultimamente, o jejum intermitente. O jejum intermitente, ele é muito usado para questões de saúde e principalmente para o emagrecimento. Ele nos auxilia muito no processo do emagrecimento, né? Os estudos atuais comprovam a eficácia de se fazer o jejum para emagrecer. E o tanto que ele é benéfico para também a nossa saúde, para a regeneração das células, rejuvenesce, cura muitas doenças, melhora muitos quadros de doenças crônicas, enfim. Temos até prêmio Nobel para estudos a respeito do jejum intermitente. Se vocês quiserem pesquisar, vocês vão ver muita coisa, mas também vocês vão ver muita besteira a respeito, né? Que jejum fica doente, que fazer jejum a pessoa pode passar mal, pode desmaiar, que fazer jejum faz mal para a saúde. E eu preciso que vocês fiquem atentos, porque tem muita coisa relacionada a isso, que é por conta de... né, é por conta, como que eu posso dizer, de indústria, das fábricas, né, das coisas que perdem dinheiro, dos grandes empresários, das grandes companhias, né, que acabam perdendo dinheiro em relação a isso. Mas não vamos aprofundar muito nessas questões, vamos falar do que é importante para nós aqui. Vou falar para vocês que o jejum ele tem alguns protocolos, tá? E de horário, né, de janelas que abre para alimentação e o tempo que a gente fica sem comer. O jejum ele começa a surtir efeito a partir de 12 horas. Quando a gente faz o jejum de 12 horas, muitas vezes quem vai fazer exame já deve ter, quem já fez exame já deve ter feito, né, um jejum de 12 horas que pede, principalmente para aquele da glicemia, para medir a glicemia do sangue, porque é onde consegue dar uma baixada para ver os níveis glicêmicos do nosso sangue. E esse jejum de 12 horas, ele dá uma regulada nessa questão. Só que para o emagrecimento, o jejum de 12 horas, ele não é muito eficaz, tá? Porque não dá tempo do nosso organismo fazer a cetose. O que é a cetose? A cetose é quando o nosso corpo começa a usar como fonte de energia a gordura. Então, as células, elas usam a própria gordura para dar energia ao nosso corpo. Que não necessariamente é o que acontece quando nós estamos nos alimentando principalmente de carboidrato, né? Porque, infelizmente, a base da nossa alimentação é de carboidrato, e muito carboidrato, né? Então, o carboidrato no nosso organismo, ele vira glicose, né? Que é o açúcar no sangue. E quando nós temos
a glicose muito elevada no sangue, nós liberamos, muito elevada não, quando entra a glicose no nosso organismo, o corpo libera o hormônio da insulina, que ele é o regulador da glicose, ele baixa o nível de glicose do sangue. Então, mas como a gente ingere muito carboidrato, muito açúcar, então isso dá muito pico de glicose, né? Então, o que acontece? O hormônio, consequentemente, ele sobe a todo momento para tentar diminuir a quantidade de glicose no nosso sangue. E quando esse hormônio, que é a insulina, sobe, nós sentimos a sensação de fome. É uma das consequências do hormônio. Então, quando a gente eleva o nível da insulina do nosso corpo, né? Quando a gente produz a insulina, a gente tem a sensação de fome e a gente volta a comer, e na maioria das vezes a gente volta a comer o carboidrato, que vai virar açúcar no sangue, que vai liberar a insulina de novo, é onde acontece o quê? Resistência insulínica, que muita gente sabe. O que é resistência insulínica? A insulina não dá conta de baixar. A gente engorda, a gente tem diabetes, a gente tem uma série de transtornos relacionados a isso. Porque a base da nossa alimentação, na maioria das vezes, é o carboidrato. A gente acorda e já come o pão, né? Pão de queijo, pão francês, né? Tem sempre um bolo. O nosso café da manhã já é a base de carboidrato. Aí você vai comer um lanchinho, tem uma bolachinha de água e sal no meio, tem algum iogurtezinho que tem lactose, que no final das contas vira açúcar no sangue também. Aí depois nosso almoço, muito arroz, batata, macarrão, muito carboidrato. À tarde, muito, à noite, muito carboidrato. Enfim, a base da nossa alimentação é carboidrato. E por isso que hoje nós temos um percentual elevadíssimo de pessoas sobrepeso, de pessoas obesas, de pessoas com diabetes. Então, isso é uma coisa, é uma consequência muito ruim para a nossa vida, né? E é por isso que o jejum, ele vem para nos ajudar com essa questão. Porque quando você fica com um período sem comer, você permite que o seu organismo trabalhe para regular essa insulina, trabalhe para baixar esses níveis de glicose, trabalhe para organizar toda a questão metabológica, né, do metabolismo. Por quê? Porque o corpo não vai precisar digerir nada, o corpo não vai precisar liberar hormônio para digestão, liberar hormônio para baixar a insulina, e ele vai ter o tempo para regular todas essas questões. E, consequentemente, a célula. E nós não vamos parar a nossa atividade por conta disso. Nós vamos continuar nosso dia a dia normal, precisando de energia. Então, não vai ter a energia do açúcar. O que o organismo vai buscar? A energia da gordura. Olha que inteligente, olha que coisa boa. A célula vai usar a gordura como fonte de energia. É onde vai começar a queimar as reservas e é onde a gente vai vai favorecer demais o nosso emagrecimento. E quando a gente alinha jejum intermitente com alimentação low carb, isso vira uma máquina de queimar gordura. Por quê? A base da low carb é o quê? Diminuição do carboidrato, aumento de proteína e de gordura. Então, a base da alimentação low carb é proteína, gordura e diminuição do carboidrato, que vai, consequentemente, favorecer o emagrecimento. Porque as células não vão usar a gordura para queimar, como fonte de energia, então nós vamos oferecer a gordura e vamos oferecer a proteína. A proteína, ela dá uma dificuldade de digestão para o nosso corpo, né? Para o nosso organismo. Então, vai demorar para digerir, a gente vai demorar para sentir fome, não vai elevar a glicose no nosso organismo, consequentemente, não vai subir a insulina, consequentemente, a gente não vai sentir fome o tempo todo, como a gente sente quando tá. Pensa aí, quando você come um pratão de macarrão ou sopa de macarrão, daí meia hora, no máximo, 1 hora, você tá com fome de novo, não é assim? Você come um pão francês, você não fica satisfeito. Você para porque você precisa parar, porque se você deixar, você vai continuar comendo. O açúcar, o que acontece no nosso sangue? Ele vicia demais o açúcar no nosso organismo, ele é altamente vicioso. E tem estudos que comprovam que o açúcar, ele vicia mais do que a cocaína.
Então, quando você come um doce, a sensação é muito gostosa. Por quê? Libera hormônios do prazer. E aí a vontade é de comer mais. E aí essa sensação é uma sensação boa, imediata, mas depois a gente vai com aquele quadro depressivo, né? Por que eu comi tanto? Por que eu fui comer de novo? Por que eu não parei no primeiro pedaço? Por que eu não parei no primeiro chocolate? E aí vem aquela culpa e você acaba comendo mais para sufocar a culpa e vira aquele ciclo vicioso. Então, isso que a gente precisa tomar cuidado e prestar atenção, tá bom? Então, o jejum intermitente, ele ajuda até nisso, na questão da ansiedade. O jejum intermitente ajuda na questão da compulsão alimentar, porque você vai ficar um período bem maior sem comer. Então, esse período bem maior sem comer, você vai treinar o seu corpo a começar a comer, querer comida na hora que você sente fome de verdade. Não na hora que você sente vontade de comer, que acontece na maioria das vezes. A gente acaba comendo por vontade, não por fome. Nós vamos começar a usar o alimento para saciar a nossa fome, não para sufocar algum sentimento ou para nos dar alguns momentos de prazer. Porque, na verdade, a comida, ela não é feita para isso. E a gente acaba usando-a de forma errônea, não é verdade?